Muito bem, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à sessão técnica 2 aqui do SMAT, onde nós vamos ter a apresentação de 7 trabalhos. Certo? A dinâmica vai ser assim: eu vou compartilhar a tela e colocar o vídeo do trabalho, que tem em torno de 7 minutos. Depois eu descompartilho. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, o próprio apresentador pode fazer algum comentário. Vai ter 2, 3 minutos para isso. E depois eu faço assim com o segundo trabalho e assim sucessivamente, ok? Então vamos à apresentação do primeiro trabalho, que vai ser apresentado pela aluna Flávia Rissaio Ribeiro Matsuo. O trabalho é generalização do conceito de funções contínuas para um espaço topológico. Então eu vou compartilhar a tela para a gente ir para a primeira apresentação, ok? Olá, meu nome é Flávia Rissaio e junto com o professor Dr. José Roberto Nogueira, fizemos o trabalho intitulado Generalização do conceito de funções contínuas para um espaço topológico. A topologia é importante como guia em várias outras áreas de estudo, além da matemática. Uma questão central da topologia geral é o problema da continuidade. Este trabalho tem por objetivo mostrar como se caracteriza uma função contínua em um espaço topológico qualquer. Temos a seguinte definição de topologia. Dado o conjunto E não vazio, considere a coleção tal de subconjuntos de E. Dizemos que essa coleção é uma topologia sobre E, se e somente C valem. Primeiro, o conjunto vazio e o conjunto E pertence a tal. Segundo, a interseção finita de conjuntos de tal pertence a tal. E terceiro, a união de uma família qualquer de conjuntos de tal pertence a tal. O par E tal é chamado de espaço topológico, os membros de tal são chamados de conjuntos abertos e os elementos de E são chamados de ponto. Como exemplo, temos a topologia caótica, a topologia discreta, a topologia induzida e a topologia coenumerável, que satisfazem os axiomas da definição. Continuidade. Sejam E1 tal 1 e E2 tal 2 espaços topológicos quaisquer. Uma função f de E1 e E2 ela é contínua no ponto P em E1 se, dado um aberto G em tal 2, f de P pertencente a G, existe um aberto H em tal 1, de modo que P pertence a H e f de H está contido em G. Se f é contínua em todos os pontos de E1, então f é contínua. Exemplo. Seja em E a topologia tal, descrita dessa maneira. A função f de E em E, dada por f de A igual a B, f de B igual a C e f de C igual a A, ela é contínua nos pontos A e B, mas ela não é contínua no ponto C. De fato, os abertos que contêm f de A igual a B são os conjuntos E, conjunto formado por P e o conjunto formado por AB. Tomando no domínio o aberto H, formado pelo ponto A. Então, f de H é igual ao conjunto formado pelo ponto B, que está contido nos três abertos que contêm B. De modo semelhante, se mostra que f é contínua em B. Mas f é descontínua em C, pois tomando no aberto que contém f de C, que é o conjunto formado por A, e tomando no domínio o aberto que contém C, que é igual ao conjunto E, tem-se que E é igual a f de E, que não está contido em G, pois G é igual ao conjunto formado por A. Proposição. Uma função f de E1 e E2 é contínua se e somente se a imagem inversa f-1 de G de qualquer aberto G do espaço E2 é um conjunto aberto em E1. Exemplo. Sejam E tal 1 com a topologia caótica e E tal 2 com a topologia discreta. A função identidade, que vai de E tal 1 até E tal 2, definida por id de x igual a x, ela não é contínua. De fato, se a gente tomar o subconjunto A não vazio como um aberto de tal 2, então a imagem inversa id-1 de A é igual a A, que não é um aberto da topologia caótica, pois a topologia caótica admite como aberto apenas o conjunto vazio e o próprio conjunto E. Logo, com essas topologias, a função identidade não é contínua. No espaço métrico, a continuidade da função no ponto equivale à continuidade sequencial nesse ponto. Mas será que isso também vale se tomarmos
os espaços topológicos? A resposta é não. E antes de demonstrarmos essa afirmação, vemos a seguinte definição. Sejam E1 tal 1, E2 tal 2, espaços topológicos quaisquer. Uma função f de E1 e E2 é sequencialmente contínua no ponto P em E1 se, para qualquer sequência xn de pontos de E1 que converge para P, a sequência das imagens f de xn converge para f de P. Então, temos o seguinte exemplo. A função f de R em R2, definida por f de x igual para a ordenada xx, considerando sobre R a topologia coenumerável e em R2 a topologia usual, é uma função sequencialmente contínua, porém f não é contínua no ponto P. De fato, uma sequência convergente em R, nesse caso, é do tipo x1, x2, p, p, e assim, a sequência das imagens é x1, x1, x2, x2, p, p, e converge para p, p, que é igual a f de p. Logo, ela é sequencialmente contínua. Porém, ela não é contínua no ponto P, pois, tomando uma bola aberta de centro f de p e raio epsilon, e se H é os reais menos o conjunto formado por A1, A2, ele é um aberto que contém P, já que o complementar de H ele é inumerável. Então, a imagem f de H é formada por todos os pontos da reta y igual a x, exceto os pontos A1, A1, A2, A2. E, portanto, f de H não está contido em G. Neste trabalho, definimos função contínua entre espaços topológicos e comparamos algumas propriedades com funções contínuas em espaços métricos. Esses espaços são vistos no curso de licenciatura, porém os espaços topológicos geralmente não são vistos. Esses dois espaços são estudados no programa de formação complementar, que é muito importante, pois além de pesquisar e estudar além dos conteúdos da graduação, a gente exercita a transição do pensamento em linguagem matemática. Essas são as nossas referências e muito obrigada. Oi, meu nome é Flávia Rissaio e junto com o professor Dr. José Roberto Nogueira, da FCT Unesp, Muito bem, pessoal. Parabéns, Flávia, pela apresentação. Essas questões de espaços topológicos, aí comparar com espaços que a gente conhece, né? Espaços métricos é bem interessante, né? Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa, fazer alguma observação? Não? Vocês podem fazer observações pelo chat. Todo mundo está dando parabéns para a Flávia, né? Muito bem. Então, vamos para a segunda apresentação, né? Que também é da Flávia. Segunda apresentação. Que vai ser sobre definições básicas de espaços topológicos. Vocês estão vendo direitinho aí? Estão vendo direitinho a palestra? Está tudo bem aí? Estamos sim, professor. Sim. Ótimo. Oi, meu nome é Flávia Rissaio e junto com o professor Dr. José Roberto Nogueira, da FCT Unesp, fizemos o trabalho de definições básicas de espaços topológicos. A topologia, além de ser um ramo da matemática, é importante como guia em várias outras áreas de estudo. O conceito de espaço topológico generaliza vários conceitos de análise, como conjunto aberto, conjunto fechado, função contínua, convergência de sequências, entre outras. O objetivo desse trabalho é introduzir alguns resultados importantes da topologia geral e introduzir alguns espaços topológicos com suas propriedades, que foram estudadas no programa de formação complementar. Primeiramente, temos a definição de topologia. Dado um conjunto E não vazio, considere a coleção tal de subconjuntos de E.
Dizemos que essa coleção é uma topologia sobre E, se e somente C valem os axiomas. 1. Conjunto vazio e o conjunto E pertencem a tal. A interseção finita de conjuntos de tal pertence a tal. E a união de uma família qualquer de conjuntos de tal também pertence a tal. Assim, o par E tal é chamado de espaço topológico, os membros da coleção tal são chamados de conjuntos abertos, e cada elemento de E é designado por ponto. Como exemplo, trouxemos a topologia caótica, a topologia discreta e a topologia induzida. Todas essas são topologias, pois satisfazem os 3 axiomas da definição. Assim como nos espaços métricos, nos espaços topológicos podemos definir ponto interior, aderente, de acumulação e convergência de sequências. Então, as definições são: P pertencente a E é ponto interior de A, se e somente C existe G em tal com P pertencente a E contido em A. Outra definição: P pertencente a E é ponto aderente ao conjunto A, se e somente C para todo G em tal que contém P, implicar que G interseção com A é diferente do vazio. Outra definição: P pertencente a E é ponto de acumulação de A, se e somente C para todo aberto G de tal que contém P, implicar que G menos o conjunto formado pelo ponto P, interseção com A, é diferente do vazio. E, por fim, uma sequência Xn em um espaço topológico E tal converge para o ponto P se, dado um aberto G em tal com o P pertencente a G, existe N0 natural tal que Xn pertence a G para todo N maior ou igual que N0. Agora, temos os axiomas de separação. Dizemos que o espaço E tal satisfaz o axioma T1, se e somente C, para todo xy em E distintos, existem Gx e Gy abertos de tal, que contém xy respectivamente, tal que x não pertence a Gy e y não pertence a Gx. Nesse caso, o espaço é chamado espaço T1. Dizemos que E tal satisfaz o axioma T2, se e somente C, para todos xy distintos de E, existem Gx e Gy abertos disjuntos que contêm x e y respectivamente. Nesse caso, E é chamado de espaço T2 ou espaço de Hausdorff. Desses axiomas, temos alguns resultados. Proposição 1. Um espaço topológico E é T1, se e somente C, o conjunto formado pelo ponto P é fechado para qualquer P pertencente a E, que tem como corolário. Se o espaço topológico E é T1, então todo conjunto finito é fechado. E a proposição 2. Seja E um espaço T2. Então, se uma sequência Xn é convergente, seu limite é único. Mas será que existe alguma sequência e algum espaço topológico que pode convergir para 2 limites diferentes? Então, vejamos o exemplo. Seja o espaço E tal, onde E é formado por ABC, e tal é a coleção formada pelos conjuntos vazio, E, conjunto formado por A, conjunto formado por CD e o conjunto formado por ACD. A sequência AAA, além de convergir para A, também converge para B. De fato, os abertos G em tal que contém A são o conjunto formado por A e o conjunto formado por ACD. Daí, existe um índice R igual a 1, tal que Xn é igual a que pertence a G, para todo N maior ou igual a 1. Além disso, o único aberto G em tal que contém B é o conjunto E. Logo, existe um índice S igual a 1, tal que, para todo aberto N maior ou igual a 1, Xn pertence a G, pois Xn é igual a e A pertence a E é igual a G. Portanto, Xn converge para A e converge para B. Assim, mostramos, então, a uma parte apenas dos estudos de espaços topológicos visto no programa de formação complementar. Este programa é de extrema riqueza e importância, pois permite a nós discentes pesquisar e estudar, além dos conteúdos vistos na graduação, e exercitar a transição do pensamento em escrita
na linguagem matemática e na linguagem materna. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Muito bem, Flávia, mais uma vez parabéns, né? Eu acho que a ordem fica um pouco invertida, devia ter colocado as definições básicas primeiro, né? E depois a generalização do conceito de função contínua, mas tudo bem. Não foi eu que fiz essa ordem de apresentação, eu já recebi assim. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Flávia? Muito interessante fazer esse estudo, viu, Flávia, de espaços topológicos, né? Generalizando alguns conceitos aí que a gente vê na graduação, principalmente em análise. Né? Análise em espaços métricos que vocês têm, né? E os espaços topológicos generalizam esses conceitos de conjuntos abertos, sequências, né? De uma forma bem mais ampla, né? E é bem interessante ver isso, ver que tem coisas que, como esse exemplo que você deu, né? Uma sequência para convergir para dois pontos diferentes, né? E no curso de análise, a gente vê análise real, ou espaços métricos, uma sequência tem limite único, né? Desde o cálculo 1 a gente já vê isso. Então, são algumas coisas curiosas, mas interessantes aí, que generalizam os conceitos que a gente vê nos cursos clássicos aí, né? Nossa. Muito bem. Quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Eu só queria agradecer pelas pessoas que estão assistindo e estão comentando. Obrigada. Muito bem, eu que agradeço. Então, vamos agora para a terceira apresentação, que vai ser do João Vitor Barbosa de Oliveira. Ele vai falar sobre a construção do conjunto de Cantor e suas propriedades. Conjunto bastante interessante, hein, de Cantor? Vamos ver. Olá, eu me chamo Lucas e junto com o João Vitor, nós desenvolvemos esse trabalho que chama-se Construção do Conjunto de Cantor e suas propriedades. Ambos cursamos licenciatura no curso de Matemática, na Unesp, no campus de Presidente Prudente. E nosso professor orientador é o José Roberto Nogueira, do Departamento de Matemática Aplicada e Computacional. Então, um pouquinho antes de a gente estar falando das propriedades do conjunto de Cantor, a gente vai voltar um pouquinho e mostrar como se constrói o conjunto, na qual o conjunto a gente vai estar denotando pela letra K. Então, ele é um subconjunto do intervalo fechado 0,1 da reta, obtido como complementar de uma reunião de intervalos abertos. Então, aqui na figura, a gente tem algumas etapas da construção do conjunto. Ou seja, dado o intervalo fechado 0,1, se eu retirar o seu terço médio aberto, nós obtemos dois intervalos fechados. A partir daí, se eu for sucessivamente retirando os seus terços médios abertos de cada um dos intervalos obtidos, nós vamos estar construindo o conjunto, na qual o conjunto são os pontos não retirados. Uma observação que ocorre naturalmente é que o conjunto não é vazio. Por quê? Pois pelo menos 0 e 1 pertencem ao conjunto. Então, a seguir serão apresentadas algumas noções preliminares que usaremos como base para provar as propriedades do conjunto de Cantor. Os resultados a seguir não serão provados por conta do tempo, porém, você pode encontrar suas respectivas demonstrações nas referências 1 e 2. Então, o teorema 1 ele é o dos intervalos encaixados. Também definimos o que é um conjunto aberto e fechado, e também segue os seguintes teoremas. Dado uma família qualquer de conjuntos abertos, a reunião também é um conjunto aberto. Um conjunto F é contido em R se e somente se seu complementar é aberto. E também, dado uma família qualquer de conjuntos fechados, a intersecção é um conjunto fechado. Por fim, também definimos o que é um ponto de acumulação e quando um conjunto é chamado de compacto. Olá, meu nome é João Vitor e eu vou estar apresentando agora algumas propriedades importantes sobre o conjunto de Cantor. O primeiro resultado é que o conjunto de Cantor ele é compacto. Bom, como o K está contido no intervalo 0,1, é imediato que ele é limitado, restando provar também que ele é fechado. Se a gente indicar por I1, I2, IN e assim sucessivamente aqueles intervalos abertos que são omitidos da construção de K, então a união desses intervalos abertos forma um conjunto aberto. Assim, seu complementar na reta, que a gente denotou por F, é um conjunto fechado. Mas observe que K é exatamente o conjunto de pontos que está em F, mas que também
pertence ao intervalo 0, 1. Ou seja, K, intersecção de dois conjuntos fechados, é também um conjunto fechado. O próximo resultado diz que K não contém intervalos. Bom, após a enésima etapa de construção de K, os intervalos restantes vão ter sempre o comprimento 1 sobre 3 elevado a n. Isso porque a gente está sempre trinsecando esses intervalos. Assim, se eu considerar o intervalo J contido em 0, 1, de comprimento C maior que 0 qualquer, é sempre possível encontrar um n natural, tal que 1 sobre 3 elevado a n é menor que C. Assim, após a enésima etapa de construção de K, esse intervalo J vai estar subdividido, e, portanto, ele não pode estar contido em K. O próximo resultado diz que todos os pontos de K são de acumulação. Daí, consideramos duas situações. Quando C pertence a K, é a extremidade de algum daqueles intervalos restantes, digamos a C. Então, nas etapas seguintes de construção de K, sempre restarão terços finais do tipo de intervalo fechado a NC. Assim, o comprimento C menos a n tende a zero e, consequentemente, a sequência de pontos a n tende a C, o que prova que C é um ponto de acumulação. Aí, consideremos o segundo caso, quando K não pertence a extremo de intervalo algum. Nesse caso, após a enésima etapa de construção de K, necessariamente esse ponto C tem que ser extremo do intervalo do tipo xn e yn. Assim, xn é menor que C, que é menor que yn, e yn menos xn é igual a 1 sobre 3 elevado a n, que é exatamente o comprimento do intervalo. Assim, o limite de yn menos xn é igual ao limite de 1 sobre 3 elevado a n quando n tende ao infinito, que é igual a zero. Ou seja, o limite de xn é igual ao limite de yn, que é igual a c, provando ainda nesse caso que C é um ponto de acumulação. O próximo resultado diz que o conjunto de Cantor é não enumerável. Para isso, considere um subconjunto enumerável, x1, x2 e assim por diante, de pontos contidos em K, e queremos obter um ponto C em K que não está nessa enumeração. Para isso, concentre em algum ponto de K, tomamos um intervalo compacto, não degenerado I1, tal que o elemento da enumeração x1 não pertence a I1. Como nenhum ponto de K é isolado, a intersecção desse I1 com K é um conjunto infinito, compacto e sem pontos isolados. Em seguida, em algum ponto de K, agora interior a I1, tomamos um intervalo compacto, não degenerado I2, contido em 1, tal que o elemento x2 da enumeração não pertence a I2. E assim seguimos analogamente, criando uma sequência decrescente de intervalos compactos, I1 contendo I2, e assim sucessivamente, tais que xn não pertence a in para todo n natural, e a intersecção desses in com K é sempre não vazia. Sem perda de generalidade, podemos supor que esses intervalos n têm sempre comprimento menor que 1 sobre n. Então, o teorema dos intervalos encaixados nos diz que a intersecção de todos esses n é igual a um certo ponto C. Daí, para cada n natural, escolhemos um yn que está na intersecção de n com K. Então, o módulo de yn menos C é menor que 1 sobre n. Ou seja, a sequência de pontos yn converge para C. E como K é fechado, segue-se que esse ponto C pertence a K. Porém, como esse ponto C está na intersecção de todos esses n, C é diferente de xn para todo n natural. Ou seja, C é um ponto de K que não está na enumeração dada, o que conclui a demonstração. Por fim, as nossas conclusões. Então, podemos afirmar que o estudo realizado foi de extrema importância para a nossa formação, pois nos propiciou a aplicação de vários conceitos da análise matemática que estudamos durante as apresentações dos seminários. E esses estudos que vão além do primeiro curso de graduação e que são feitos de maneira mais autônoma e nos permite ver o conteúdo de maneira mais aprofundada. E, por fim, as nossas referências bibliográficas. Obrigado pela atenção. Muito bem, Lucas, João Vitor, muito bacana a apresentação, gostei bastante. Vou só fazer uma observação, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat, né? E os teoremas 1, 2, 3, 4, 5, acho que até os 5 que vocês fizeram lá, a gente faz
no curso de análise real, né? Eu fiz com o pessoal que fez análise aí, sobre conjuntos abertos, o princípio dos intervalos encaixados aí, né? De maneira geral, eu não dou o conjunto de Cantor quando eu dou o curso de análise, mas a gente pode dar esse conjunto também. Acho que na próxima vez que eu dar análise, eu vou passar esse conjunto de Cantor que tem no livro, às vezes a gente acaba não fazendo por causa do tempo, né? Mas achei bem interessante, bem legal a forma como vocês apresentaram. Dá para a gente fazer tranquilamente aí no curso de análise, né? Porque são baseados, as propriedades que vocês mostraram, baseados naqueles teoremas que a gente já faz no curso naturalmente, né? Alguém quer fazer alguma observação, alguma pergunta? O pessoal está parabenizando vocês. Então, foi apresentado pelo Lucas e também pelo João Vitor, né? Parabéns para vocês aí pelo estudo. Vamos para a quarta apresentação agora, que vai ser feita pelo William Vinícius Felipe, que é a obtenção de solução de uma EDP elíptica por minimização. Obtenção de uma EDP elíptica por minimização. Eu sou o William Vinícius Felipe e meu orientador é o Marcos Pimenta. Neste trabalho aplicaremos os métodos variacionais associando soluções fracas a pontos críticos de funcionais definidos em espaço de Guernica adequado para a resolução de um problema elíptico com crescimento sublinear. No desenvolvimento dos argumentos será necessário introduzir os espaços de Sobolev e enunciar as imersões contínuas e compactas nos espaços LPs. Os espaços de Sobolev são definidos em domínios arbitrários do Rn, definidos por H1 em cada U pertencente ao L2, tal que a derivada parcial de U em cada ponto xi pertence a L2, com a sua norma em H1, dada por esta equação. E H de 1, 0 é definido sendo o fecho dos espaços das funções contínuas com fronteiras igualmente nulas com relação à norma de H1. As imersões contínuas são dadas para todo o S pertencente a esse intervalo, se n é maior ou igual que 3, e para todo S pertencente a esse intervalo, se n é igual a 1 ou n é igual a 2, nos espaços LS. Como consequência, existe um C positivo tal que a norma de U no espaço LS é menor ou igual que um C vezes a norma de U no espaço H1, para todo U pertencente a H1. E as imersões compactas são dadas em domínios limitados no Rn, tal que o S pertencente a esse intervalo para todo n maior que igual que 3 e para todo S pertencente a esse intervalo para n igual a 1 ou n igual a 2. Como consequência, existe uma subsequência UNJ convergindo fracamente para H1 zero e essa mesma subsequência converge fortemente nos espaços LS. Considerando o problema 1, sendo o menos laplaciano de U igual a f de xu no domínio e U de x igual a 0 na fronteira, a solução fraca desse problema é dada por uma função U pertencente a H1 zero, tal que a integral do gradiente de U vezes o gradiente de V é igual à integral de f de xu vezes V para todo V pertencente a H1 zero. Considerando o funcional energia dessa forma, através da sua primitiva, e ele é de classe C1, sendo assim, a sua derivada vezes o funcional V fica dessa forma, para todo V pertencente a H1 zero. Então, iremos definir um funcional I, indo de H1 zero até R, dessa maneira, onde sua derivada é dada dessa forma, sendo Q pertencente a esse intervalo. Para mostrar que esse funcional é realmente uma solução fraca do meu problema, precisaremos desse teorema, que garante o quê? Que seja E um espaço de Hilbert ou de Banach reflexivo e φ, indo de E até a reta real, tal que φ é fracamente semicontínuo inferiormente e φ é coercivo, ou seja, φ de U tende para mais infinito quando a norma de U tende para mais infinito,
Então, φ é limitado inferiormente e existe um zero pertencente a E, tal que φ de U0 é igual ao ínfimo de φ. Então, vamos mostrar que esse funcional I é realmente solução fraca do meu problema. Primeiro, mostrando que I é fracamente semicontínuo inferiormente. Tomando o N contido em H10, tal que o N converja fracamente para H10, como H10 é um espaço de Hilbert, pelo resultado do livro do Brzezinski garante que, se isso acontece, então a norma de UN é limitada e a norma de U é menor ou igual que o lim_inf da norma de UN. Então, a norma de U elevado ao quadrado é menor ou igual que o lim_inf da norma de UN elevado ao quadrado. Das dimensões compactas de Sobolev, existe uma subsequência de UN, tal que essa subsequência converge fracamente para H10, e fortemente nos espaços para U, nos espaços LS. Então, essa convergência também acontece. Sendo assim, o módulo da integral de f de xu vai ser menor ou igual que o lim_inf do módulo da integral de f de xun. Portanto, I de U vai ser menor ou igual que o lim_inf de I de UN. Mostrando que I é realmente fracamente semicontínuo inferiormente. Mostrando que I é coercivo, seja o N uma sequência de H10, tal que a norma de UN tende para mais infinito. Das dimensões contínuas de Sobolev, existe um C positivo, tal que a norma de U nos espaços LQs é menor ou igual que um C vezes a norma de U nos espaços H10 para todo U pertencente a H10. Logo, essa desigualdade também acontece. Sendo assim, I de UN é maior ou igual que esse resultado. Logo, o limite de I de UN é maior ou igual que isso, que implica que I de UN tende para mais infinito. Mostramos, então, que I realmente é coercivo. Como I é coercivo, então I, pelo teorema visto anteriormente, I é limitado inferiormente, existe um zero pertencente a H10, tal que I de U0 é igual ao ínfimo de I de U. Como I é diferenciável, a derivada de I de U0 é igual ao vetor nulo. Então, esse vetor nulo multiplicado por qualquer função vai ser igual a zero, para todo V pertencente a H10. E pela equação 4, isso daqui acontece, implicando nisso, mostrando que realmente I é solução fraca do meu problema. Logo, esse resultado e todas as suas aplicações pode ser usado em outros resultados obtidos pelas EDPs elípticas para encontrar soluções fracas de equações. As referências utilizadas foram essas. Muito obrigado pela sua atenção. Muito bem, William. Parabéns pela apresentação. Essa parte é uma parte já não muito trivial, eu acho uma parte que não é fácil na matemática. Trabalhar com espaço Sobolev, essas funções aí. Eu vi isso no mestrado, já faz muitos e muitos anos, né? Já esqueci praticamente tudo, que eu fiz um curso de EDP, né? Mas já esqueci tudo, porque minha área é mais EDO, né? Eu trabalho mais com equações ordinárias, que eu acho bem mais fácil. E um fato curioso é que o Pimenta foi meu aluno de iniciação científica. Né? Foi meu aluno de iniciação científica, acho que ele estudou um pouco de EDP também, e EDO, mas depois ele seguiu para a área de EDP, e eu continuei na área de EDO, né? E hoje ele é fera na área de EDP. Parabéns pelo trabalho, viu? E continua com o Pimenta aí, que vale a pena, hein? Vale muito a pena. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? O William quer falar alguma coisa? Queria agradecer os parabéns aí dos amigos, né? E agradecer também a orientação do professor Pimenta, da FAPESP, que disponibilizou a bolsa para estar podendo fazer esse trabalho. E dizer, assim, que por conta do tempo, 7 minutos, às vezes é pouco para você fazer uma demonstração desse tipo, que é possível também mostrar que essa solução fraca encontrada, ela não é uma solução trivial, né? Então, o zero, ele é realmente diferente de zero. Então, é
um resultado muito bacana, porque através dele a gente consegue, só se preocupa em procurar pontos críticos de um funcional, né? Para poder encontrar uma solução fraca de certas EDPs que mexe com o equilíbrio de algumas funções, que nem equilíbrio de calor e dentre essas outras equações. Maravilha. Muito bem, William. Parabéns, bons estudos aí para vocês aí, sucesso, viu? Alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa? Então vamos agora para a nossa quinta apresentação, que vai ser feita pelo Lucas de Oliveira Alves Maurício, que é a localização de zeros de polinômios algébricos. Deve ter sido orientado pela Vanessa, né? Olá, eu me chamo Lucas, estou cursando licenciatura em matemática, estou no meu quarto ano, e eu vou estar apresentando para vocês um pouquinho do meu trabalho, que chama-se Localização de Zeros de Polinômios Algébricos. E minha professora orientadora, neste caso, é a Vanessa Avançani Bota Pirani, do Departamento de Matemática Aplicada e Computacional. Então, quando a gente está trabalhando com polinômios, facilmente podemos encontrar expressões algébricas para determinar seus zeros, desde que o polinômio seja de grau menor ou igual a 4. Mas detalhes dessas soluções, eles podem ser vistos em 1. Então, a partir daí, já para polinômios de grau maior ou igual a 5, já não é possível determinar uma expressão algébrica para suas raízes. E tem um estudo mais completo, e ele pode ser visto em 2, que utiliza a teoria de Galois para tal estudo. Neste contexto, serão apresentados neste trabalho alguns resultados clássicos, de modo a determinar regiões no plano complexo nas quais esses zeros estão localizados, com o auxílio do software GeoGebra. Então, considerando um polinômio com coeficientes complexos, seja ele P de Z, de grau n, onde a n é diferente de zero, os resultados a seguir determinam regiões no plano complexo, onde estão localizados os zeros do polinômio P de Z. Então, tais resultados a seguir, eles podem ser vistos em detalhes na referência 1. Então, a gente tem o teorema 1 que fala o seguinte: seja P de Z um polinômio de coeficientes complexos de grau n, onde a n é diferente de zero, e R a única raiz positiva da equação f de z, onde f de z é dado por essa expressão. Então, todos os zeros do polinômio P de z encontram-se no círculo módulo de z menor ou igual a R. E ainda a gente tem o seguinte teorema: seja P de z um polinômio com coeficiente complexo de grau n, onde n é diferente de zero, e onde m é igual ao máximo do módulo dos coeficientes do polinômio, variando de 0 até n-1. E m' o máximo do módulo dos coeficientes do polinômio, só que variando de 1 até n. Então, todos os zeros de P de z satisfazem a seguinte relação. Então, exemplos. Dado P de z um polinômio de grau 14, com coeficientes complexos, um polinômio com coeficientes complexos, onde R é igual a 1,83. Ela é a única raiz positiva da equação, dada por f de z. Então, através do software GeoGebra, a gente consegue estar localizando onde estão os zeros do polinômio. Então, desta forma, através do teorema 1, a gente observa que o módulo de z é menor ou igual a R. Mas R é justamente 1,83. Então, a partir daí, a gente consegue determinar onde estão localizados os zeros do polinômio, como pode ser observado na figura a seguir. Então, a gente tem mais um exemplo para exemplificar o teorema 2. Ou seja, dado que dizer um polinômio de grau 5, um polinômio com coeficientes complexos, segue do teorema 2 que todos os zeros de Q de Z eles estarão localizados no seguinte anel, como mostra a figura a seguir. E ainda que, a partir dos dois resultados, a gente consegue determinar qual é a região mais refinada onde esses zeros estão localizados.
Então, a partir daí, seja o polinômio R de Z de grau 9 com coeficientes complexos. Então, dos teoremas 1 e 2, a gente tem, respectivamente, que R é igual a 2,76. Ela é a única raiz positiva da equação F de Z, que foi dada pelo teorema 1. E que os zeros de R de Z estão localizados no seguinte anel. Então, a gente pode observar a figura que isso de fato acontece. Então, a partir daí, a gente consegue, a partir das regiões, delimitar qual região foi mais refinada para tal polinômio. Então, nesse exemplo especificamente, a gente tem que o teorema 1 foi melhor. Porém, isso nem sempre acontece. Então, conclusões. Como já foi dito anteriormente, expressões algébricas que determinam os zeros de polinômios é possível de maneira geral, até os polinômios de grau menor ou igual a 4. Já para polinômios de grau maior ou igual a 5, isso já não é possível no caso geral. Por esse motivo que existe a teoria de Galois, que apontam alguns avanços nesta área. Desta forma, este estudo se mostra relevante, pois através desses teoremas conseguimos refinar regiões do plano complexo, onde estão localizados tais zeros. E isso, por exemplo, é importante quando trabalhamos com métodos numéricos. E, por fim, as referências bibliográficas usadas neste trabalho. Obrigado. Muito bem, Lucas, parabéns pela apresentação, muito bacana. Esse é um ponto, um tópico muito importante em matemática, né, que é a localização de zeros de polinômios, né? Isso aí aparece em muitas áreas da matemática, complicações. Eu sou da área de EDO, estudo equações diferenciais ordinárias, a gente usa muito zeros de polinômios, que na verdade são autovalores de matrizes que a gente usa, né? Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma perguntinha, Lucas. Duas, na verdade. Vamos lá, professor, pode falar. Posso falar? No teorema que você enunciou lá, acho que nos dois teoremas, você disse, seja R a única raiz positiva do polinômio tal. Esse polinômio sempre tem uma única raiz positiva? É que determinados polinômios, né, eu acabei não estudando as classes do polinômio. Então, eu peguei um polinômio que ele satisfaz a seguinte relação, né, que era f de z igual aos módulos do coeficiente. Então, se eu pegar um polinômio que ele satisfaz aquela seguinte relação, eu posso estar usando o teorema. Que garante que só tem uma única raiz positiva. Isso. Ah, então tá certo. Então, só é aquele tipo especial de polinômio, né? Isso. Certo. A outra coisa que eu queria perguntar você chegou a trabalhar com... nos exemplos, você deu só com coeficientes reais, né? Sim, porque no caso eu não tenho como que eu posso falar? No GeoGebra, se eu colocar um número complexo, eu não consigo estar gerando uma imagem. Então, por isso eu acabei colocando só coeficientes reais. Então, eu não tinha um programa para estar trabalhando assim. Certo. E outra coisa que eu ia perguntar, né? Aqueles desenhos que você fez do GeoGebra, o círculo e as raízes dentro do círculo, então no anel, você fez à mão, vamos dizer assim? Quer dizer, você achou as raízes e construiu aquele desenho? Ou o próprio GeoGebra já faz aquele tipo de desenho? Então, o GeoGebra ele tem alguns comandos. Então, através dos comandos, você pode estar localizando os zeros do polinômio. Aí, a partir da construção das imagens, como se eu pegar no plano complexo, vai acabar sendo uma circunferência, né? Então, você coloca a expressão de uma circunferência, aí você vai trabalhando até chegar onde você quer. Certo. Mas, então, você, depois que acha as raízes, você constrói o desenho da região, né? Isso. E coloca as raízes lá dentro, certo? Uhum. Tá ótimo, então, Lucas. Parabéns, viu, pela apresentação, pelo trabalho aí, para você, para a Vanessa também. E bons estudos para vocês aí. Desejo sucesso para vocês, viu? Obrigado, professor. Só queria agradecer o pessoal também, né? E também pela oportunidade de estar apresentando aqui. Valeu, pessoal. Ótimo, muito bem. Vamos para o próximo, então, né?
O próximo trabalho vai ser apresentado pelo Matheus Ferreira e Silva, e vai ser sobre um modelo de Fitzhugh-Nagumo para transmissão de um impulso elétrico em um neurônio. O Matheus está por aí? Tá, né? Estou sim, professor. Bom dia. Bom dia a todos aí. Bom dia, pessoal. Eu vou passar a apresentação, então. Professor, sou eu que apresento? Então, eu achei que era o... Peraí, deixa eu pegar aqui o link, então. Não, eu vou apresentar, Tá, perdão pela confusão. A gravação aqui. Tá joia. Coloco a gravação e depois, se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, faz depois do vídeo, tá? Ok. Bom dia, meu nome é Matheus, sou aluno do quarto ano de matemática e vou apresentar o modelo de Fitzhugh-Nagumo para a transmissão de um pulso elétrico em um neurônio. Eu sou o autor desse trabalho e o meu orientador é o Marcelo Messias. Primeiramente, vou introduzir o conceito de neurônios. Existem células que, sob a ação de um mesmo estímulo, elas produzem um tipo de resposta bem característica, chamada de potencial de ação. Ela é um pulso elétrico intenso que se propaga ao longo da membrana da célula. E esse tipo de célula a gente chama de excitáveis. Os neurônios, eles são as células excitáveis do sistema nervoso, e elas também geram potencial de ação. O sistema nervoso possui uma membrana chamada de membrana lipoproteica, cuja função é transmitir informações. O neurônio pode ser dividido em 3 partes, e entre elas encontra-se o axiônio, que é uma fibra que conduz os pulsos de tensão gerados pelo corpo celular em direção a outras células. E o funcionamento desse sistema nervoso ele se baseia nas alterações de potencial da membrana e na transmissão dessas alterações para outros neurônios. Bom, a base de todo o trabalho surgiu através do modelo de Hodgkin-Ruxley. Ele foi publicado em 1952, cuja ocorreu uma análise sobre a propagação do potencial de ação no sistema nervoso. Esse estudo veio ganhar o Prêmio Nobel da Química. Esse estudo, o que ele fez? Ele combinou análises teóricas e medidas de experimentos no axiônio de uma lula, que ele é teoricamente dito como um gigante. Nessas experimentações, percebeu-se que quando se passa um pulso corrente por essa membrana, né, a gente tem uma elevação de potencial e depois ocorre um decaimento exponencial. Esse comportamento foi modelado pelos pesquisadores e eles consideraram que a membrana tem a capacidade de armazenar carga, como um capacitor faz, e também possui a propriedade de resistir ao fluxo, como se fosse um resistor. Então, eles assumiram que a membrana é parecida com um ciclo RC em paralelo. Bom, para simplificação, né, para simplificação do modelo, nós temos o modelo de Fitzhugh-Nagumo. Ele é adimensional e é formado por um sistema não linear de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. E ela depende apenas do parâmetro K, que representa o estímulo externo ao cérebro. Então, facilita os nossos cálculos. Bom, para o trabalho foi proposto um caso particular dessas equações, e ela modela a transmissão de impulsos neurais ao longo de um axiônio. Então, a gente diz que o parâmetro K é chamado de estímulo externo, e a gente tem apenas a dependência de apenas um parâmetro. Para estudar essas equações, nós vamos primeiramente calcular os pontos críticos do sistema. Como nós realizamos esse procedimento? Nós igualamos as equações do sistema 2 a zero, isolamos a variável y na segunda equação e substituímos a primeira, e nós chegamos à nossa equação f de x, que é representada pelo sistema 3. Tá? Se nós calculamos a raiz dessa função, nós iremos encontrar os pontos críticos do sistema 2. Tá? Uma observação é que, se a gente tomar a derivada desse sistema, a gente pode perceber que ela é estritamente positiva. Ele garante que f de x é estritamente crescente. Por quê? Porque como f de x é uma função cúbica, nós também teremos uma única solução real, que ela já é só crescente. Então, se x assume um único valor real, o y também vai assumir um único valor real, porque y depende somente de x.
Sendo assim, nós temos apenas um único ponto crítico, x barra y barra, que depende única e exclusivamente de k. Então, para um k igual a zero, nós obtemos um ponto crítico, e para k igual a meio, também obtemos um outro ponto crítico. Feito o cálculo dos pontos críticos, nós vamos para a parte da estabilidade, né? Como nós realizamos o procedimento? Chamamos a primeira equação do sistema 2 de f de x e a segunda equação do sistema 2 de g de x. Encontramos o jacobiano e calculamos seus valores para os pontos críticos, obtendo as respectivas matrizes. Feito isso, calculando os autovalores dessas matrizes jacobianas, nós encontramos o quê? Os seguintes valores. E percebemos que para o primeiro ponto crítico, a parte real do nosso autovalor complexo é negativo. Isso garante que o ponto é uma espiral assintoticamente estável. Já no outro ponto crítico, o que ocorre? Que a parte real é positiva, né? Isso provoca o quê? Que o nosso autovalor, que o nosso ponto é uma espiral instável, tá? Perceba-se que ocorre a mudança de estabilidade para diferentes casos. Né, para esses dois casos, não diferentes casos. Bom, observando o retrato de fases quando k igual a zero e quando k igual a meio, o que a gente observa? Que ocorre uma mudança de estabilidade de equilíbrio. Um ciclo limite estável surgiu ao seu redor, e este fenômeno é um fenômeno conhecido de bifurcação de Hopf. E ele ocorre quando os autovalores são complexos conjugados e a parte real muda de sinal. Bom, também podemos encontrar o valor crítico de k, quando ocorre essa mudança. Primeiramente, nós tomamos a matriz jacobiana e encontramos os seus autovalores. Perceba que basta estudarmos o comportamento do sinal da parte real, pois é ela que irá determinar se ele será estável ou instável. Né? Então, igualando a parte real a zero, nós chegamos a valor de x igual a zero, mais ou menos 0,9545. Tomando apenas a parte real e substituindo-a na equação 3, nós encontramos o valor de K0, que é o nosso valor crítico. Bom, o ponto crítico para K0 pode ser encontrado substituindo o valor de K0 no nosso f de x, encontrando x, e depois, posteriormente, encontrando y. Observando a nossa figura, nós percebemos que as soluções espiralam muito lentamente para o ponto de equilíbrio, e por isso dizemos que ela é do tipo foco estável. Assim encerro a minha apresentação. Agradeço a participação de todos os ouvintes. Obrigado. Muito bem, Matheus, parabéns pela apresentação. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Ninguém quer. O Matheus, ele é meu aluno de iniciação científica, né? Esse modelo de Fitzhugh-Nagumo é uma simplificação de um modelo que tenta explicar o funcionamento de um neurônio, né? Quem assistiu à primeira palestra lá viu que o Rafael falou um pouquinho sobre a plasticidade do cérebro, né? Isso está relacionado com esses impulsos elétricos aí que o cérebro consegue ir formando as conexões, né? E esse pessoal tenta modelar isso matematicamente, tenta modelar também utilizando redes neurais, essa parte aí de inteligência artificial que liga a computação com matemática, né? E o Hodgkin e Huxley fizeram um modelo que ganhou o prêmio Nobel de Física, né? Química, tentando modelar matematicamente esse funcionamento do cérebro, né? E é uma coisa bem interessante, né? Então, parabéns, Matheus, pelo trabalho. E se ninguém tiver nenhuma observação, quer falar alguma coisa, Matheus? É só agradecer a participação de todos e agradecer as palavras, professor. Muito obrigado. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos, então, para a nossa última apresentação de hoje, que vai ser sobre o método das potências PageRank, acho que chama assim, né? PageRank, que vai ser feito pela Beatriz Coelho Silva.
Olá, pessoal. Meu nome é Maria Eduarda Bezerra. E o meu nome é Beatriz Coelho. E nós vamos falar sobre o método das potências aplicado no PageRank. Esses são os tópicos que vamos ver no decorrer da apresentação. Então, para começar, vamos ver algumas definições que vão ser usadas para a explicação do método. Se A for uma matriz de ordem n, então lambda é um alto-valor da matriz A se só se satisfazer a equação característica. E quando a parte esquerda da equação é desenvolvida, temos a formação do polinômio característico de A, de grau n, com n raízes diferentes que vão ser nossos altos valores. Dizemos que V é um autovetor associado a lambda se e somente se satisfazer a equação abaixo. O norma comprimento de um vetor V é dada pela raiz do quadrado da soma dos elementos desse vetor. E para normalizar V, dividimos ele pelo seu comprimento. O método das potências tem como objetivo encontrar uma aproximação do alto valor dominante, que é o alto valor de maior módulo, e seu alto vetor associado. Para evitar a resolução do polinômio característico, que às vezes dificulta os cálculos dependendo do seu grau, é usada uma sequência de potências geradas por uma matriz simétrica. É um método iterativo acarretando numa precisão inferior comparado a um método direto, mas ainda é mais vantajoso por ser mais rápido. Por esses motivos, é usado para a criação de algoritmos que analisam sites a partir de uma busca do usuário, pois não é necessário uma alta precisão dos cálculos. O PageRank é usado pelo Google para analisar como os documentos em sites relevantes fazem referência uns aos outros. Esse algoritmo ranqueia páginas de acordo com a busca feita usando palavras-chave e coloca elas por ordem de maior importância. Com o objetivo de selecionar os sites para classificação, é criado um conjunto inicial com sites considerados relevantes, tomando cuidado com as palavras porque podem ter mais de um sentido, podendo ser relevante ou então encobrir aquelas que realmente são relevantes. Então, para tentar contornar esse problema, é feita a expansão desse conjunto inicial. Portanto, cria uma matriz que mostra a correspondência entre cada par de elementos. A partir dessa matriz são feitas a definição da pontuação de cada página. O ranking é definido pela influência de cada site que está diretamente relacionado com o autovetor dominante da matriz, o qual vai ser achado pelo método das potências. Vamos demonstrar o método PageRank através de um exemplo. Uma pessoa deseja encontrar um site que tem as informações para a sua pesquisa. Ela escreve as palavras-chave sobre o assunto na barra de pesquisa do Google. Nesta busca foram selecionados 8 sites. Para ordená-los, o primeiro passo é criar uma matriz de adjacência, composta por zeros e uns. Quando a posição da matriz apresenta o número 1, quer dizer que o site I se refere ao site J, ou que o site J é uma referência para o site I. E quando apresenta o número 0, não há referência. Por exemplo, o site 5 faz referência ao site 3 e é referência do 6. Outro ponto importante é que referências ao próprio site são desconsideradas. Portanto, a diagonal principal da matriz é nula. Depois de definir a matriz A, iremos definir o vetor centro, que identifica os sites que mais fazem referências, e o vetor autoridade, que indica os sites mais referenciados. O vetor centro armazena a soma das entradas das linhas de A, enquanto o vetor autoridade representa a soma das entradas das colunas, ou ainda a soma das entradas das linhas da transposta de A. O próximo passo é normalizar esses dois vetores. A próxima etapa é gerar novos vetores, centro e autoridade, de modo que a relação entre ambos seja considerada no resultado. Essa relação faz com que o novo vetor centro seja dado pela normalização de A vezes A0 e ainda coloca o vetor autoridade como uma normalização transposta de A vezes C1. A norma presente nesse quociente serve para limitar os valores da entrada. O processo nada mais é do que sucedidas iterações dessas fórmulas, produzindo-se assim uma sequência. Essa sequência pode ser reescrita como uma sequência só de vetores autoridade, ou reescrita como uma sequência de vetores centro.
Isso é feito com o intuito de aproximar os autovetores da transposta de A vezes A e de A vezes a transposta de A. Essas sequências podem ser escritas em formas de potência, onde todos os vetores serão encontrados a partir do primeiro. Para encontrar o resultado, criamos um algoritmo no Octave que executa as etapas desse processo. Ao colocar uma adjacência no programa, teremos o retorno dos sucessivos vetores centro e autoridade. Como podemos ver, o vetor autoridade estabiliza a partir da 12ª iteração, já o vetor centro na 18ª. Como o Google entrega ao usuário os sites ordenados, deve ser feita uma análise dos dados para o resultado. Analisando os vetores centro e autoridade iniciais, identificamos que os maiores centros são os sites 3 e 6 e que o 4 é a maior autoridade. Agora, observando os vetores já estabilizados, podemos classificar os 8 sites em ordem de centro e de autoridade. É importante destacar que quando o Google apresenta o resultado da pesquisa, N fatores são considerados, como a localização do usuário, a frequência que o usuário usa um site, tempo de existência do site, tipo o tamanho do conteúdo, inclusive o histórico do usuário também vai ser observado. Com esse projeto, queríamos demonstrar que com o conhecimento dos conceitos da matemática junto com o estudo da álgebra linear, a análise do funcionamento desse site se torna importante, pois é a partir disso que conseguimos aperfeiçoar o algoritmo, criar estratégias para melhorar o alcance das páginas e organizar elas de forma objetiva a partir da pesquisa do usuário. Bom, gente, foi isso. Obrigada e até mais. Muito bem, Maria Eduarda e Beatriz, muito legal o trabalho de vocês, uma coisa bem atual, né, que a gente usa o tempo inteiro aí, todo mundo consultando o Google, né? Muito legal mesmo o trabalho de vocês, aprender um pouco como que o Google consegue fazer tanta coisa assim tão rapidamente, né? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? O pessoal está fazendo os parabéns aqui, né? Eu tenho uma perguntinha. Não sei se vocês chegaram a ver. Por que ele normaliza os vetores? Sempre na hora de construir, logo no começo, ele já pega o vetor e tem que normalizar. Vocês sabem? Professor, pelo que estudamos, ele normaliza para manter os fatores abaixo de 1. Ah, sim. Como se fosse por porcentagem, sabe? Pesos em porcentagem. Ah, tá. Sim, certo. Para trabalhar com porcentagem, né? Eu fico imaginando também que ele normaliza, porque senão o tamanho do vetor acaba interferindo na busca, né? Quando normaliza, você trabalha sempre com vetor de tamanho 1. Então, na hora que você vai aplicar alguma coisa nesse vetor, o tamanho dele não influencia nos próximos passos. Só a direção, vamos dizer. Ele dá uma direção, mas essa direção não é influenciada pelo tamanho do vetor. Né? Exatamente, ele também normaliza para manter esse tamanho do vetor. Sim, porque senão você calcula uma outra norma e ele vai dar grande a norma, né? Isso. Norma 1 fica sempre com norma 1, dá para calcular os outros passos sem que o tamanho interfira, né? Exatamente. É a derivada direcional que a gente define aí no cálculo 3, né? A gente define derivada direcional normalizando o vetor, porque senão o tamanho do vetor influencia, não só a direção que ele dá, mas o tamanho também influencia no cálculo da derivada direcional, né? Muito bem, achei muito bacana. Parabéns, viu, Beatriz, Maria Eduarda, parabéns para o Zé Roberto e o Tomazelli, né? Que orientou vocês. Isso. É que nós somos da engenharia cartográfica. Ah, vocês dois são da engenharia cartográfica? Isso. Sim. Aí estamos fazendo o projeto com o Tomazelli e com o José Roberto ao mesmo tempo. Joia, muito bom. Isso aí é legal para a gente ver as aplicações da álgebra linear, por exemplo, aí, né? Os autovalores, autovetores.
vetores, né? É muito legal mesmo. Na área que eu estudo, que é equações diferenciais ordinárias, a gente usa muito autovalores e autovetores também. Parabéns, meninas. Alguém quer fazer algum comentário a mais? Vocês querem falar alguma coisa? Bom, se ninguém quer falar nada, então nós estamos com essa apresentação última, né? Encerrando essa sessão técnica 2. Parabéns a todos os que apresentaram o trabalho, parabéns aos que estão assistindo também. Eu acho que esses trabalhos são muito importantes, né? Trabalhos que você faz além do que a gente já estuda na graduação, que é bastante coisa, né? Estudar alguma coisinha a mais, estuda mais a fundo, aprende a fazer um relatório, aprende um pouco da metodologia científica. Então, acho que vale muito a pena fazer um estágio, uma iniciação científica, um estudo complementar, que só vem a enriquecer a formação de vocês. Então, quem puder, quem tiver gosto, disponibilidade, é sempre interessante fazer um trabalho além das disciplinas, né? Um trabalho orientado, uma iniciação científica, né? É muito bacana, né? Isso daí enriquece bastante a formação. Então, eu desejo um bom dia a todos. Continuaremos na parte da tarde e à noite, né? Com os minicursos, a palestra final e o encerramento hoje é o último dia do simpósio, né? Então, bom dia a todos. Vamos encerrando por aqui.